Paiva, não dá pra colocar na TV ali pra nós ver igual aquele dia? Pra ver se tá tudo certinho. Aí eu olho e não consigo ver. Oh, my God. Boa tarde a todos, eu sou Letícia Bonfioli, estou aqui hoje com Beto Nagaki, que foi locutor da Vale do Sol FM aí por cerca de 10 anos e agora está com um projeto muito especial e muito interessante no Japão, Beto. Letícia, tudo bem com você? Boa Como tarde. é que está? Que prazer estar aqui junto com você no ValeCast. ValeCast. Você acredita que é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? É a primeira vez. Não diga. Sério. Deixa eu colocar o fone aqui. Coloca o fone. É o vício do locutor, né? Fone de ouvido. Então, mas é a primeira vez, viu? Obrigado mesmo pelo convite. E gostei da sua caneca personalizada. É, presentinhos. Bom, esse é um projeto que já existe há mais de 15 anos, né? Chama RPJ News, que é voltado para a comunidade brasileira no Japão. E hoje eu faço parte, tenho essa parceria com eles, né? E eu estou no Brasil para idealizar aqui o estúdio físico para poder ampliar mais a qualidade, né? Porque no Japão é muito dificultoso a logística nesse sentido, sabe, Letícia? Para desempenhar um trabalho do formato TV. Entende? É muito difícil a logística. Os brasileiros são espalhados, né, em cidades diferentes, então fica muito complicado e tem uma diferença, né, na questão do jornalismo no Japão, né? Roberto, só para quem está chegando agora entender, um resumo para a gente do que é o RJ News, do que vocês tratam. RPJ. Do RPJ. Uhum. Roberto, então, para quem está chegando agora, um resumo do que é o RPJ News. Sim. Os assuntos que vocês tratam, que vocês abordam ali. Nada mais é de que um Cidade Alerta. Japonês. Não. Português, voltado para a comunidade brasileira. Nada mais é. Brasileira, que legal. Não chega a ser idêntico, tá? É um formato de apresentação de programa como existe aqui no Brasil e no exterior também. Só que no Japão, Letícia, eles nunca tiveram isso. Entendeu? Nunca a comunidade brasileira ou o estrangeiro viram ou imaginou que poderia ter no Japão um estilo como este, né? Que é estilo denúncia na linha criminal, entende? Que interessante. Entendeu? Então, a comunidade brasileira que está no Japão não tem voz, digamos. E a voz seria o RPJ News. Eles têm, mas é bem complexo isso aí, Letícia. Muito complexo isso aí. Se me permite, eu vou tentar explicar pela primeira vez, né, com relação à RPJ, como é esse comportamento. Por incrível que pareça, é uma comunidade de um pouco mais de 200 mil brasileiros, sem contar os outros estrangeiros, né? Então, assim, para mim poder fazer você entender e o seu público entender, eu tenho que explicar algumas coisas aí entendeu? Fica à vontade. O Japão, ele, na linha criminal, a polícia tem um comportamento diferente do Brasil. A imprensa não tem acesso ao capitão, né? Vou falar capitão para o pessoal entender. Ao comandante, entendeu? Ou para uma polícia comum, né, de chegar e perguntar o que aconteceu, o porquê. Eles não dão entrevista. Então, quando a gente tem assim, um assunto relacionado à polícia, muitos ouvintes, aí já entra uma outra questão, que está na internet. Por quê? No Japão, Letícia, a gente não tem uma rádio aberta, não tem uma TV aberta. E mesmo que tentasse, duvido muito que um brasileiro conseguiria uma concessão. Nós não temos isso. O que se tem é rede social. Certo. A rede social é o caminho para a divulgação de qualquer coisa no Japão para a comunidade brasileira. Vamos falar de comunidade brasileira?
certo? Para facilitar. Então, o que aconteceu? O advento da internet, quando começou as redes sociais, tá? Abriu-se um leque para que as pessoas expressassem aquilo que elas querem. Eu não sou contra a tecnologia, não sou, muito pelo contrário. Antigamente sim, nos anos 80, quando surgiu, Arthur e Letícia, surgiu o MP3, nossa, aquilo lá, surgiu o Sanford, o Samplitude, né? Acabou com o emprego de muita gente no rádio. Então eu vi, assim, me assustei e eu achei muito ruim isso aí, sabe? Hoje não. Letícia, como que a gente vai conseguir segurar a tecnologia? Não tem jeito, Não tem jeito, né? E os efeitos que isso causa é inevitável, porque a gente não vai conseguir segurar o avanço, a inovação, a parte tecnológica. Sim. Então, se naquela época dos anos 80 surgiu o MP3, surgiu o Sanford, Simplitude, aí qualquer pessoa poderia fazer as edições na casa. O pai do Arthur vai concordar comigo que ele lidou com isso. Ele pegou um pouco o finalzinho disso aí. Um produtor de áudio, para poder fazer uma edição, existia o rolo tipo Akai. Já ouviu falar? Aquele rolo que faz assim, e aquela fita. O que o cara tinha que fazer? Ele tinha que colocar a fita numa forma e cortar com a gilete para poder fazer um corte de mixagem. Entendeu? Eu sou dessa época. Hoje você faz com um clique no Sanford. Entendeu? Sim. A minha opinião mudou hoje em dia. Tá? Inteligência artificial. Nossa, gente, isso é muito bom. Usem, isso é tecnologia. Isso aí são os efeitos da sabedoria que nós, homens, os seres humanos, têm. Então temos que usufruir. Mas aí se as pessoas falam assim, e os governos às vezes querem limitar. Bom, gente, é inevitável. Assim como no mundo inteiro tem pessoas más e tem pessoas muito bem intencionadas. Isso é uma coisa que é o jogo da vida. Sim. É natural. Então, se alguém usar a inteligência artificial para fazer algo errado, é problema dela com a justiça. Mas ir contra isso, não. Eu, sinceramente, apoio. Hoje eu apoio realmente a inteligência artificial. Todas as ferramentas que existem hoje para nós devem ser usadas e usufruídas. Sim. Tá, isso é um direito nosso como ser humano. Facilita a vida. Facilita a vida, não tem essa. É verdade. Olha, sobre o jornalismo, por exemplo, tá? Eu não sou jornalista de formação, mas atuei como repórter e jornalista em TV aberta aqui no Brasil. Você está envolvido com a comunicação desde que ano? Desde 79. 1979. Desde 79 eu lido na área de comunicação. E aí eu comecei como operador de som há algum tempo, depois passei a locutor de AM, depois FM e assim foi rodando. Mas eu não atuei somente como locutor. Em rádio, Letícia, eu só não montei antena. O resto... Tudo que você possa imaginar. Então, aí, paralelamente, surgiu outras coisas, como televisão. Televisão foram poucas coisas, né? Eu já apresentei programa de variedades. Você já pensou? 5 horas, 5 convidados de temas diferentes num programa que só. Legal. Incrível, cheguei a fazer isso. E fiz o jornalismo, fiz a reportagem também na cidade de Limeira, que é a TV Cultura. Adorei. Gente, esse negócio de ficar lá com o rádio da polícia lá, e os caras lá, os repórteres, tudo na escuta lá, ouvindo o que a polícia está falando. Olha, tem uma ocorrência, fulano aconteceu isso, aconteceu assassinato no bairro. Aí a polícia ia, a gente ia atrás. É muito gostoso isso, Letícia. Pura adrenalina. Nossa, é muito bom isso aí. Não a situação, estou falando o trabalho do repórter. Desafio. O desafio.
E eu aprendi muito com isso, sabe? Que legal. Então, sobre a tecnologia é isso aí. Voltando ao assunto sobre a rede social no Japão, o que aconteceu? Quando surgiu a rede social, o Facebook era mais ameno. Lembra? Você podia fazer qualquer coisa no Facebook, colocar até player ali, que eles aceitavam. Então, naquela época, as pessoas tinham uma página no Facebook, isso depois do Orkut. Eu falo Facebook, que é o que até hoje mais veicula no Japão, diferentemente do Brasil. O Brasil tem muito Instagram, né? O YouTube não. O YouTube, tanto no Brasil quanto no Japão. E aí, nessa época, surgiu a rede social chamada Facebook. Então, as pessoas que estavam no Japão usavam isso para se comunicar, porque não tinha outra forma. Uhum. O que aconteceu? O processo da comunicação, eu acompanho no Japão, porque eu cheguei no Japão em 91, a primeira vez. Então, as pessoas que chegaram nessa época aí vão concordar comigo, que estiverem vendo esse podcast. É uma oportunidade que eu tenho para falar sobre tudo isso aí e prestar um serviço para a comunidade, inclusive, porque eu acho que eles nunca ouviram isso. Então, o Nikkei, as pessoas que forem em 91 ou final de 80, dos anos 80, vai compreender isso que eu estou falando. Então, a comunidade brasileira era muito bem vista, tal, e as pessoas tratavam muito bem. Só que isso foi crescendo. A gente chegava lá, a primeira vez, em fila, quando chegava do aeroporto, para ir numa empreiteira, uma agência que recrutou os trabalhadores, devidamente documentado. Isso foi uma abertura que o Japão deu, um tratado com o Brasil, porque precisava, na época da bolha econômica no Japão, de mão de obra. Eles precisavam de mão de obra e tal, e abriram o visto para trabalho para os Nikkeis, descendentes aqui do Brasil. Como se fosse uma troca também, aproveitando a oportunidade de ajudar, tanto o Japão ajudar o Brasil, como o Brasil ajudar o Japão. Sim. Então, para nós que fomos a primeira vez para o Japão, era maravilhoso. Virou febre essa época, né? Era maravilhoso. A gente está num país assim e tal. E a gente tinha, eu não tenho tanta cara de Nikkei assim, sou mestiço, mas meu pai, ele é registrado no Japão, meu avô é japonês mesmo, tal. Eles são de Kumamoto-ken. Então eu tive muita proximidade com os costumes japoneses, né, a cultura, mesmo no Brasil. O cheiro da comida japonesa na casa do meu avô, na casa do meu pai, a forma, meu avô falava comigo em japonês, meu avô, né, contava as histórias do Japão, sem nunca imaginar um dia estar no Japão. Então eu cheguei naquele país lá e eu fiquei encantado, né? As coisas foram indo, tinha aquele respeito mútuo e tal, né? E era uma pessoa que chegava ao extremo de dizer assim, poxa, se houvesse uma guerra, alguém contra o Japão, eu iria defender como um soldado japonês. Cheguei a comentar isso com os japoneses lá, e eles diziam assim, tá, essas conversas assim, né? E os anos foram passando, Letícia, foram passando os anos, tal, e a comunidade brasileira também foi mudando. Aí que eu preciso explicar para chegar onde eu quero. Começou a rede social, veio aquela facilidade. Você sabe que tudo que é fácil, né, na rede social, a tecnologia tem a parte boa, tem a parte ruim. Uhum. Então eu vinha acompanhando, tinha outros profissionais que estavam no Japão, inclusive jornalistas, repórteres, que trabalhavam em fábrica e apenas observava, assim como eu. E fiquei observando todo esse andamento da comunicação, essa coisa de jornalismo no Japão. Eu acompanhei desde o início. Então, só que muita gente começou com a rede social. E essas pessoas agariaram muitos seguidores. Entendeu? Aí começaram com uma linha, um tema, entendeu? Só que eles começaram com um tema, por exemplo, um é porque está procurando doação para ajudar outros brasileiros, né? A outra por informação de tradução de jornais, entendeu? Outra não sei do que. E os portais que a gente observava que eram mais sérios, que dava para ver que tinha profissionais, assim, também omitia.
Então, o que eu fui vendo, observando, por conta própria, sem antes saber da RPJ ou algo parecido? Aí eu comecei a notar e ficar revoltado com aquilo. Falei, gente, mas isso é terrível, é um caos isso aí. Então, aí esse pessoal atravessou a linha vermelha, e o fulano que falava de doação na rede social se empolgou, talvez porque tem 90 mil seguidores, 150 mil seguidores, na época que o Facebook era mais ameno. Tipo assim, para você entender melhor, se tirar esses 150, 90 mil hoje, se começasse uma página, não conseguiria nem um quarto daquilo. Essas pessoas começaram a romantizar o Japão. Saía de lá e colocava vídeos, e aqui no Brasil começava a alimentar sobre isso também. Então, informações assim, unilateral. Ao mesmo tempo que essas pessoas precisam dos brasileiros como seguidores, eles mesmos metiam o pau nos brasileiros e no Brasil. Entendi. Olha, gente, o Brasil é uma merda. Olha só, chega o fulano mostrando assim, ó, gente, atravessa a passarela aqui que você não vai ser atropelado. Esse é Japão. Quando que isso vai acontecer no Brasil? E um monte de japoneses e crianças sendo atropeladas todos os dias no Japão. E o brasileiro vai lá e fala um negócio desse. Quer falar? Não tem problema, Letícia, né? Mas, mas cuidado. Não façam isso, porque não dá para confiar. Interessante, né? As pessoas têm uma visão de que o Japão é um lugar perfeito. Exato. Então, já era assim. Mas sabe quem é culpado disso também? Quem? A imprensa mesmo. A própria imprensa. A própria imprensa do Brasil, que detona o Brasil lá fora. Sabe? Parou, né? Um pouco, né, Letícia? Mas diminuiu, antigamente era bunda, futebol coqueiro, e samba, né? Carioca, né? Futebol e samba. Sim. Carnaval. Parece que parou um pouco com isso aí, né? Então, assim, começou a criar isso, e esse pessoal começou... Imagine você, só essas fontes, uma comunidade começou a minar isso aí, viciou os brasileiros que estão no Japão. Entendeu? E isso permaneceu, essa narrativa, essas coisas todas, né? Entendeu? E permaneceu. E eu vendo tudo isso aí, né? Só que eu não sabia como eu poderia colaborar com a comunidade brasileira. Entendeu? Que eu tinha na cabeça. Só que eu não queria, Letícia, fazer isso no meu nome. Começar algo no meu nome. Eu não queria. Entendeu? Foi quando eu conheci o senhor Toshio Sudo. E conheci ele porque eu precisei do trabalho dele. Tá? O Toshio é uma pessoa que deveria ser homenageada com todos os aparatos possíveis de consideração de qualquer instituição brasileira no Japão. É um homem que deveria ser homenageado e muita gente agradecer. É impressionante. Eu precisei do trabalho dele. Só para a gente entender, quem é o Toshio? Toshio, ele é um jornalista, tá, que atua como assessorando os brasileiros que o procuram na linha criminal, imigração e tudo mais. Isso tem bastante no Japão. Só que o Toshio, ele é uma pessoa peculiar. Ele é uma pessoa peculiar. É uma pessoa que tem uma potência... Conhecido lá. Conhecido e como é que eu posso falar? E ele tem um envolvimento com a polícia de muito respeito. Legal. Então ele chega tal. Só que ele é autêntico. Ele é verdadeiro, Letícia. Entendeu? Se ele não gostar, se ele não aceitar, principalmente algo que envolva estrangeiro ou discriminação no Japão, ele grita mesmo. Ele fala mesmo. Ele não está nem aí, ele perde o controle. Eu já falei para ele, inclusive, sobre isso, né? Mas não tem jeito. Mas ele, ao mesmo tempo, é uma pessoa super educada, uma pessoa
muito gentil. Ele é uma pessoa, assim, pessoalmente, assim, ele é uma pessoa fora do trabalho, uma pessoa assim. E ele trabalha há anos nisso aí. Quando eu conheci ele, eu fiquei impressionado. Eu fiquei atrás dele, eu tive um problema com uma empreiteira. Pô, ele entrou dentro da empreiteira e resolveu meu problema em menos de 10 minutos. Uau! Entendeu? Eu fiquei impressionado com isso aí. E eu acompanhei e comprovei. Aí ele foi até a minha casa para tomar um café. E ele não sabia quem eu era. Aí que eu falei e tal, ele ficou assim, nossa, Beto, puxa, você poderia me ajudar. Entendeu? E quando eu olhei para ele lá, que ele falou sobre os projetos dele, é aquela coisa, né, Letícia? Vai mostrar logo para quem? Ali eu vi aquilo que eu esperava e a oportunidade de fazer algo para a comunidade brasileira. Você já tinha uma indignação. Exato. Eu falei, tá aí. Esse é o homem. Olha a porta que se abriu ali. Eu falei assim, eu vou te ajudar. Falei para ele. Vou te ajudar e vou fazer o possível para desempenhar um bom trabalho para você. Aí comecei com orientação, tal, foi indo. Só que não tinha recurso financeiro na época que eu comecei. Então a gente fazia da forma que poderia fazer, Letícia. Não tinha. Tá? É por isso que eu estou no Brasil agora. Para tentar melhorar isso aí. Imagem, estúdio, né? Som, essas coisas todas. Porque no Japão, Letícia, é muito complicado isso aí. É muito difícil. Não é fácil você ter um estúdio, uma estrutura como você tem aqui, por exemplo, entendeu? A gente está falando no microfone aqui com um som espetacular. Nós temos o Arthur ali que está prestando assistência suficiente. Todos profissionais. Você é uma jornalista, tal. Então, é muito difícil lá. Então a gente está querendo ampliar isso aí. Que legal. Quando eu olhei para ele ali, né, sem ele perceber, eu vi ali uma oportunidade tremenda. Aí começou a parceria. Aí foi vindo outros e algumas pessoas do Brasil. Aí surgiu a nova RPJ News. Entendeu? O que eu tinha na cabeça, eu botei para fora. Aí imagina o que aconteceu. O povo se assustou. Entendeu? Porque não tem nada parecido com aquilo. E ali foi caminhando, e a RPJ News acabou se tornando uma forma de denúncia para que as pessoas pudessem levar ter voz. Ter né? voz. Falar, né? reclamar. Exatamente. Estou insatisfeito. Exatamente. Então, Letícia, todas as matérias que vai para o ar repercute no Japão inteiro. Repercute no Japão inteiro, Letícia. É impressionante. Porque não tem. Não existe. Entendeu? Uniu o útil e o agradável à necessidade da comunidade. Só que isso trouxe, ao mesmo tempo que ajuda muita gente, trouxe um incômodo. Porque imagine você, todas as coisas ligadas no mesmo sentido. O que é? Ganhar dinheiro com a comunidade. Ali é uma comunidade, gente, não é Brasil. Entendeu? Sim. Então, qualquer coisa que fale ao contrário, se você pega e vai expor a verdade, incomoda. Entendeu? Se assustam, incomodam. Então, tem coisas assim absurdas, né? Absurdas que falam. Tanto da parte da comunicação, rede social, quanto as pessoas que são telespectadores. Eles criam ilhas. Não sei se exatamente uma ilha chega a ser assim. Eles criam fake, página fake, que usavam para se promover mesmo, entendeu? Quando a RPJ surgiu, aí começaram a atacar a RPJ, uma tentativa de atacar a RPJ. Calar vocês. Exatamente. Não porque não é verdade, não porque não sei o que tem. Parece que, né, tem algumas pessoas que é por falta de informação mesmo, que não entende. Tá? E tem outras pessoas que sabem, entendem e jogam na internet, né, uma poeira para tentar minar as reportagens da RPJ, entendeu? Então não me conhecem, entendeu?
As pessoas que falam muito do Toshio também não conhecem o Toshio também não conhece as pessoas. Então, é mentira, é coisa bem canalice mesmo, tipo, mentem, fala que... Você está dando uma entrevista ali, você está dando a cara a tapa, entendeu? Falam que não é real. Quer dizer, a verdade não pode parecer, entendeu? A verdade não pode florescer, não pode ser transparente nas coisas, entende? Porque eles querem só falar bem do Japão. Que o Japão é isso, que é maravilhoso. E eu adoro, eu amo o Japão, Letícia. Eu adoro a comida do Japão, amo o Japão. É a sua casa. Amo meu pai, amo meu avô. Tá, muito bem. Só que tem um pequeno detalhe. Na última vez que eu estive no Japão, imagine você, a onda de japoneses para o Brasil foi pós-guerra, né? Que teve um navio que trouxe os japoneses para trabalhar aqui nas fazendas. Então, se você pegar, vamos colocar 1945? Foi antes, mas vamos colocar isso aí. 1945, 35 anos após a chegada dos japoneses aqui no Brasil, tá? Os brasileiros que foram para o Japão, tá? Final dos anos 80, 90, vamos colocar 90, são até 2026, são 36 anos mais ou menos. É o mesmo tempo. O que a gente vê no Brasil sobre os japoneses? Isso você já sabe. Então eu vou replicar com uma pergunta para você. O que você vê aqui no Brasil, né, Arthur? O que você vê aqui? Os japoneses são bem criados, né? Geralmente os japoneses têm a sua casa própria, têm o seu carro, alguns empresários, convivem no Brasil normalmente sem problema nenhum. São brasileiros, mesmo vindo do Japão, são brasileiros. Bem tratados. É a sociedade. O que aconteceu comigo dessa última vez? Eu cheguei no Japão, uma pessoa que tinha ido no final dos anos 90, como eu disse, os Nikkeis que estão me ouvindo agora, que chegam nessa época, vão me entender. Ao mesmo tempo, 35 ou 36 anos, o que a comunidade brasileira tem no Japão? Piorou. Tem nada. Não tem nada. Não tinha nada em termos de comunicação. Não tinha nada em termos de... O que nós temos aqui, né, Letícia? Eu vejo aqui, quando eu ia para um clube japonês, toda cidade tem. Sabe aquelas festas japonesas que tem em Carlópolis? Sim. Aquele lá de corridas, aquelas disputas que tem, né? Que é as festas japonesas, né? Em Cotia, no interior de São Paulo, aqui no Paraná, Carlópolis, né? Enfim, Kaikan, não é? Sim. Senshinue, enfim. Senshinue, é verdade. É bem não forte em Cambará. Entendeu? Então, isso faz parte da sociedade brasileira. O que os brasileiros têm no Japão? Quer dizer, passou todo esse ano. Aí eu olhei essa última vez, Letícia, eu comecei a me decepcionar. Aí começou a mudar a minha opinião. Começou a mudar. E eu vi que a discriminação com relação aos estrangeiros ficou pior. O relacionamento entre japonês e brasileiro e estrangeiro ficou pior. Entendeu? E aí, o que eu falo para você, vem pessoas assim de graça na internet para falar. Se entra um brasileiro lá, ele é prejudicado, o cara vai lá com uma fake news, uma página fake, vai lá para falar, para colocar a vítima como bandido. Porque quer que o japonês seja imune. Quem está falando isso? Brasileiro. O próprio brasileiro está falando isso. O próprio brasileiro está falando isso, meu. Poxa vida. Se você, por exemplo, for agredida, o cara tem a capacidade de chegar lá. Não, a liberdade de expressão é para todo mundo, certo, Letícia? Mas pera lá, não vamos cair no absurdo. Tem uma cena, tem uma filmagem, o cara vai lá, não, a Letícia porque ela está usando batom. Opa, desculpa. A Letícia porque está usando batom vermelho.
Ah, porque ela pintou o cabelo. Por isso que a polícia foi em cima dela. E tem casos que chegam ao absurdo da violência. Nossa, é que agora tem uma RPJ News na parada. Entendeu agora? Tem uma RPJ News que está mostrando a verdade. Ô, gente, vamos parar? Chegou e falou, olha, vamos parar. Não é bem assim, não. Tá entendendo? Mas como que funciona, Beto? Por exemplo, nesse caso de violência, vocês escutaram uma história e transmitem isso ao vivo? Ou eles procuram a gente. Eles procuram, não é RPJ. A pessoa consegue ver a vítima falando o que aconteceu. Não. A própria vítima procura a RPJ, é denúncia. Então no vídeo dá para ver a vítima falando. Ela grava ou alguma coisa assim, a gente colhe todas as informações. Tem provas, então. Exato. E outra, é que a gente não fica falando muito assim, porque a gente achou que não houvesse tanta gente burra. Desculpa. O que é reportagem? Reportagem, você vai, por ética, você vai e pega a resposta de quem está sendo denunciado. Se a pessoa não quer falar, acabou o assunto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai soltar uma matéria no formato televisão. Eu vou dar minha cara, o repórter vai dar uma cara, a vítima vai dar a cara. Por quê? Simplesmente para falar de você, Letícia. Do nada. Entendeu? Aliás, qualquer matéria já serve como documento, né? Sim. Se for juridicamente, serve como documento. Diga isso de passagem. Então, assim, a gente procura a outra parte. Ah, não, mas tem que ouvir a polícia. Pô, mas a polícia não dá entrevista lá. Você acredita, ô Letícia, que a polícia te prende lá, deixa você durante 30 dias, 20, 30 dias, presa, porque você é uma suspeita, sem direito a advogado, sem direito à visita de família, sem celular. Essa é a polícia do Japão. Não existe entrevista com a polícia. Ah, tem que ouvir a polícia não dá entrevista no Japão. Ah, mas cadê o boletim de ocorrência? A polícia não dá boletim de ocorrência lá. Que nem aqui no Brasil, você vai ali, você faz um boletim de ocorrência, até pela internet. Você tem uma cópia, certo? Sim. Lá não. Eles não te dão. Mas esse tratamento são só para brasileiros ou japoneses também? Podem ficar presos lá 30 dias por mera investigação. Com japonês também. Só que tem uma outra coisa. Olha, gente, como uma coisa carrega a outra, né? É a primeira vez que eu falo isso em público, mas eu acho que vai ser de grande valia para a comunidade brasileira. Infelizmente vou ter que falar. Para o brasileiro, para o estrangeiro é pior. Não existe praticamente justiça. Entendeu? Não existe. Por isso que eu falo. Qual a ideia que se tem aqui no Brasil? Que o japonês é justo, que o japonês é assim e tal. Por isso a minha decepção. Porque eu acompanhei. Eu vi de perto. E acompanha casos ainda, né? Acompanha casos, meu. Tem casos... Aí entra outra coisa que eu estava falando desse povo do círculo. Eles colocam matéria e não resolve nada. Coloca matéria e não tem solução. Expõe a pessoa, não tem solução. Não tem solução porque as autoridades não resolvem. O que a RPJ News faz é pressionar. Só que isso está indo para o mundo inteiro agora. Tem uma plataforma que eles não conseguem barrar. E que não consegue, Letícia. Uma plataforma que você deve conhecer muito. YouTube? YouTube. YouTube. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo agora, não dá para esconder. Entendeu? Agora, nós não estamos aqui no Japão para falar mal das pessoas de graça ou algo parecido, fazendo esse trabalho todo. Não. É matéria que a gente transforma em vídeo, matéria em formato de TV, para que as pessoas vejam e se instruam quando acontecer com elas. Entendeu? Só que atrás disso, é como eu falei,
Vem as pessoas que não aceitam. Tem um outro grupo também que não aceita. O cara que não é um zero esquerda aqui no Brasil, que não tem expressão, que não realizou nada no Brasil, vai para o exterior e começa a falar mal do Brasil. Porque lá ele pode comprar um iPhone, lá ele pode comprar com 30 dias um carro totalmente automatizado, coisa que ele nunca conseguiria aqui no Brasil. Então, quando ele vê um negócio desse assim, o que ele vai fazer? Meter o pau no Brasil. Agora, tem um outro detalhe também, Letícia. Eu cheguei agora no Brasil, que faz um tempo que eu não vinha para cá, e eu fiquei surpreendido. Aí acho que uma parte que cabe a vocês também, né? Os ouvintes da ValeCast. Entendeu? Eu fiquei impressionado. Eu não sou esquerda nem direita. Eu não estou falando de política aqui, tá? Mas o pessoal que está lá fora está tendo uma ideia errada do Brasil. Muito errada do Brasil. Ou a pessoa faz muito tempo que não veio para o Brasil, entendeu? Ou aquele que eu falei para você, alienado, que recebe um monte de porcaria no ouvido, né? Desculpa as palavras, gente, é que a RPJ me deixou assim. De tantos casos que a gente vê, a gente fica meio revoltado, sabe? Por isso que eu uso essas palavras assim. Porque deu uma estupidez tão grande. É uma comunidade, tem muita gente boa, Letícia, ali. Graças a Deus, mas tem muito pancada, tem muita gente tóxica ali, entendeu? No Japão brasileiro. Meu, eu cheguei aqui, Casão, qualquer bairro que você vai, Casão, Bauru, aquela avenida lá, acho que é Nações, não sei. Olhei para aquilo lá, gente, que metrópole é aquilo lá. Você vai num bairro, meu, o sujeito tá lá com 2, 3 carros na garagem. Eu vi um cara fazendo propaganda e publicidade de rua, Arthur, com um Camaro. Em Ourinho, sério. O cara fazendo publicidade com Camaro. Eu tô andando na rua aqui, eu vejo Mercedes, BMW, sim, Porsche conversível. O que eles acham? Que o Brasil está derrubado? Que eles acham, não, os próprios brasileiros acham que estão achando que o Brasil é uma merda, e não é. Muito pelo contrário. Ruas limpas, entendeu? Entrei no comércio, vários comércios ali. Bom dia, tudo bem com o senhor? Mais alguma coisa? Os carros parando na passarela para estudante passar. E a minha mulher fica assim com a cabeça cheia, tanto que eu falo para ela, você está vendo, Paty? Está havendo um engano aí. Tem um engano aí. Ah, mas a violência, tal. Sim, nós temos. Nós temos violência, sim, Letícia. Claro. Não foi resolvida ainda. Imagine se esse país tivesse um governo... Como de El Salvador. Isso, como El Salvador. E se esse país não tivesse corrupção do jeito que tem, Letícia? Esse sistema corrupto. Sabe aonde que a gente estaria? Com todos esses perrengues. Eu vi isso, meu. Eu vi isso. Letícia, eu estava passando numa das avenidas lá de Ourinhos lá, e eu vi fila em restaurante. Lotado e fila. Entendeu? À noite. Certo? Então, aí o sujeito reclama, mas está fazendo churrasco todo final de semana. Tá ruim, imagina se tivesse bom, hein? Imagina se tivesse bom. O cara tá indo a um restaurante, entendeu? Aqui no Brasil, o cara tem 2, 3 carros na garagem, em bairro. Não é bairro chique, não, assim, não. É bairro mesmo, entendeu? Então, assim, e outra coisa, o pessoal fala muito no Japão assim, mas aqui eu ando com tranquilidade, aqui ninguém rouba, porque não tem necessidade. Ninguém vai roubar teu celular no Japão porque não tem necessidade, todo mundo tem, é fácil de conseguir. Entendeu? É isso. Depende da necessidade, depende onde você vai. O Brasil é enorme. Olha o tamanho do Brasil em comparativo com o Japão. Sim. Eu nunca fui assaltado aqui, nunca fui roubado no Brasil. Nunca.
Entendeu? Agora, se você for pisar onde não deve, é que nem dizia minha avó, né? Não vai procurar chifre na cabeça de cavalo, né? Não é verdade? Se puder evitar, é bom, né? Claro, os Estados Unidos é assim, o Brasil é assim, entendeu? Só que não, no Japão, entendeu? Os caras acham que o Brasil é uma merda. E não é. Não é. Entendeu? É uma insistência nisso, você está entendendo bem? Interessante. E eu tô aqui, eu tô vendo. Eu tô vendo. Fora as belezas que isso aqui tem, né, Letícia? Ó, chegamos do Japão, eu e minha mulher ficamos que nem criança no supermercado, Letícia. Não diga. A gente foi pro supermercado, viu aquele hortifruti. Gente, a gente ficou que nem criança ali, sabe? Que fartura, cara. Um chuchu que custa no Japão 500 ienes, 600 ienes, 1.000 ienes numa fatia de carne. A gente viu aquilo ali, nossa, a gente pirou. Quem disse que esse país é pobre? Há desigualdade. Pobre não. Entendeu? E quem está aqui, entendeu? É aquela velha história, né? Ninguém valoriza o que tem, né? Até precisar. Tá? Então é isso que eu ia te falar. Então, voltando ao assunto do Japão, eu acho que deu para você entender, né? Como que funcionou. Aí tem gente boa, Letícia. Tem gente boa que está na internet no Japão, né? Tem alternativa online que faz um bom trabalho. Aliás, eu admiro muito, não conheço o pessoal, mas eu acompanho desde o início, na época que tinha jornais ainda no Japão. E lembra quando aqui no Brasil parou o jornal, aí ficou urnas tal, para você depositar ali o seu anúncio, entendeu? Porque a assinatura já não funcionava mais. Não sei quem é dono da alternativa tal, mas ele foi muito inteligente, ele adotou isso no Japão e deu certo, entendeu? Ele andou, o pessoal da alternativa andou omitindo algumas coisas, fazia parte disso aí, mas num tempo para cá tem melhorado muito. Eu percebi que eles melhoraram até a aparência e tal. Então tá bem bacana, sabe? Assim, tem o Portal Me, que faz um bom trabalho também. Deixaram um pouquinho essa coisa do círculo, né? Tá divulgando mais. Em termos de entretenimento, influencers que hoje domina, né, a internet, eu não conheço esse pessoal, eu só vou citar aquilo que eu vejo, né? Por exemplo, nós temos também várias pessoas legais, entendeu? Pessoas que não atravessam a linha vermelha. Se você está fazendo algo, não vai aonde você não entende. Se você está fazendo algo, não fique falando do seu país. Você está falando mal da tua casa, meu. Você está falando mal. É como se você estivesse falando mal da sua família, do seu berço, entendeu? Nós temos na linha de entretenimento uma menina chamada Camila Pipoca. Faz vídeos incríveis, nível profissional mesmo, entendeu? Bem bonita, bem interativa. Eu não sei como que essa menina ainda não está numa televisão aberta, tipo Globo, SBT, não sei como ainda, né? Temos quem mais também? Tem algumas pessoas que fazem podcast no Japão. Eu fico observando, tem até poucas visualizações, né? Assim, eu acho uma pena. Gente que tenta fazer uma coisa de qualidade, com bons convidados, mas não tem aquele estrondo de visualização, você entendeu? Isso é um assunto até, inclusive, que eu posso até falar para essas pessoas aí, que eu notei no Japão. Por isso que eu falo para você que é bem complexo, sabe, Letícia? O sujeitinho sai aqui do Brasil, não tinha nada, chega no Japão, compra um carrão, compra o iPhone, se exibe e ele se enche. Ele não quer uma Letícia que seja superior a ele. Ele quer uma Letícia fazendo porcaria na internet. Entendeu? Beto, você está falando o quê? Eu falei assim, é isso justamente que você está entendendo. O sujeito cresce lá e ele não quer uma pessoa que ele não quer se ver inferior a você. Puta, o cara está fazendo podcast. Olha, o cara é bom, hein? Esse cara é bom.
Não, ele não apoia. Ele quer porcaria. Entendeu? Então é assim no Japão, já dando esse recado aí para as pessoas que tentam algo na internet, né? Mas não desanimem. Eu acho que o que deve ser feito é combater esse vício que tem há anos no Japão, que detona, mina os brasileiros com informação falsa, unilateral, que não traz nenhum benefício a não ser para eles. A não ser para eles, entendeu? E a RPJ está aqui justamente para quebrar isso. Se a gente vai estar conseguindo, estamos conseguindo muita coisa, Letícia. Agora, resolver tudo, não vai resolver. Isso depende do público. Sim. Que possa discernir quem realmente faz algo bom na internet, entendeu? Tem também em página de Facebook, como eu disse, Facebook é muito usado no Japão, tem uma página chamada Brasileiros no Japão, que faz um trabalho muito bom, desempenha um trabalho muito bom mesmo, favorecendo a comunidade com informação de primeira, que não fica defecando no microfone, entendeu? Então, o trabalho da RPJ é acabar com essas falácias e essas pessoas que mentem, que ofendem outras pessoas, que atacam pessoas que estão fazendo algo pela comunidade, como é o Toshio Sudo, por exemplo. Entendeu? O Toshio é uma pessoa espetacular. Não tem uma personalidade que faça o que ele faz. Realmente não tem. Eu acompanhei e sei disso. Quando alguém fala do Toshio Sudo na internet, você pode ter certeza que são pessoas que não valem nada. Posso te afirmar. Não conhece o Toshio. Certo. Tá? Roberto, o que significa RPJ? É reportagem policial no Japão. Oh, que legal. Só que não tinha como tirar isso aí. Eu não gostei muito disso, mas como é só uma sigla, sim, eu falei assim, vou deixar agora, né? Mas eu não gosto muito de reportagem policial no Japão, entendeu? Mas é o que vocês fazem, né? Não é só isso, por isso, Letícia. Aqui fechou o leque, né? É a denúncia, né? Pode ser qualquer coisa, consumidor, entendeu? Que legal. Então, não é só a linha criminal, assim... É linha criminal como consumidor também, mas são outros vários temas, né? Entendeu? Que a gente aborda. E a RPJ não é só um veículo ou um canal de jornalismo, não, de informação escrita, não, só de vídeo, não. Ela presta um serviço realmente para a comunidade. Onde vocês estão? Tá no YouTube, Facebook, Instagram? Hoje nós estamos começando com o Instagram. A gente já estava no Facebook já há um tempo, YouTube agora também, todos alinhados a partir da minha entrada e a entrada de outros profissionais, entendeu? Agora a gente quer o estúdio físico para fechar isso aí, e a gente vai também formalizar um podcast. E tem bastante seguidores, porque eu olhei a página de vocês no Facebook, é um sucesso. Sim. Muitos comentários, muitos compartilhamentos. Eu assustei, porque a gente está de fora da comunidade brasileira, no Japão. Você fica meio... Né? Não é minha casa, não é minha praia, né? Mas para as pessoas que estão ali, é muito interessante esse conteúdo? Não existe. Não existe, Letícia, não tem. E forma um debate, né? Porque as pessoas, uns concordam, outros não. Não, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. É um direito de todo mundo comentar, falar, mas não. Tem algumas pessoas que vai ali, como eu falei para você, vai para minar a reportagem. Não está preocupado com a vítima, não está preocupado com o tema da reportagem, entendeu? Sim. Entendeu? Chego até a falar assim, o cara pega o microfone na mão e se acha jornalista. Pô, eu sou jornalista, caramba! Poderia estar te dando aula. E aula na faculdade para todos vocês. Pô, o cara se acha... O duro, Letícia, é quando alguém está no meio. É quando alguém está no meio. Isso que é complicado. Isso aí eu fico puto mesmo. Para os aventureiros da internet, eu não ligo muito, não. Mas quando o cara está dentro da comunicação e vem na nossa página para falar que a gente é sensacionalista, mas é claro que vai ser sensacionalista, porque ninguém viu isso no Japão.
Porque visto como um país perfeito, Exatamente. O contratante vai agredir com violência Exatamente. um funcionário. Exatamente. É um absurdo, mas no Japão isso seria... Né? Isso que me deixa louco. Eu não admito que alguém que esteja dentro da comunicação vá até a RPJ para falar da RPJ. Ao contrário, ele deveria ser parceiro da RPJ se ele for um profissional realmente dedicado e honrar a sua profissão. Roberto, e para quem está assistindo esse podcast agora, que quer ser parceiro da RPJ, que sabe de um caso, ou conhece alguém, ou está passando por algum caso que precisa de ajuda, como entrar em contato com vocês? Letícia, a RPJ é aberta para quem quiser, até mesmo para a audiência, o telespectador. Talvez as pessoas não entenderam isso ainda, a gente deu esse espaço. O que significa isso? Pauta aberta. A pessoa pode entrar em contato com a RPJ ou ter o e-mail da RPJ e mandar uma matéria que ela quer que vá para o ar. Não precisa necessariamente ser denúncia ou deve ser? Não precisa ser necessariamente denúncia. Qualquer coisa que ela queira abordar. A única coisa que a gente vai fazer é checar, só. E vai para o ar. E os checam os dois lados. Exato, e com o crédito da pessoa que enviou. E as pessoas não se tocaram disso ainda. O que elas têm na mão, não se tocaram ainda. A RPJ deu essa oportunidade. Já está aberto, inclusive, entendeu? Eu nunca vi no Japão um canal que faça isso, entendeu? E a gente produz, a gente faz tudo e joga para o ar. Então a gente tem isso. Para entrar em contato, tem o e-mail, tem o telefone do Toshio Sudo, tem outros canais de Messenger, mesmo da rede social, ou nos próprios comentários. A pessoa pode ir e fazer alguma pergunta ali ou entrar em contato com a gente. Fácil. Muito bom. Entendeu? Você ficou lá quantos anos? Eu fui pela primeira vez em 91, né? Aí idas e vindas, eu acho que foram uns 35 anos, 37, não sei, mais ou menos isso. Bastante tempo. O que você gosta do Japão? Tudo. Amo o Japão. Comida, lamen. Você já ouviu falar de lamen ou não? É macarrão? É o macarrão que a gente come aqui, não? Não vai falar que é miojo, que nem um cara falou pra mim esses dias. É um miojo. Eu fiquei ofendido. Não se compara. Pra se fazer um lamen, o cara tem que estudar. Não é assim, não. É uma delícia, Letícia. É uma delícia. O miso-chacho, miso-ramen, o karagi. E o sushi do Japão é diferente. O pessoal aqui é muito sushi, só salmão, né? E doce, né? E muita coisa doce ali no meio, né? Muito doce. O que eu admiro na culinária japonesa é o carinho e a forma como eles enfeitam os pratos. Então, tem aquela comida, além de fazer a comida, aquele sabor maravilhoso, eles enfeitam aquela comida. Só de olhar, né? Às vezes não dá nem coragem de comer para estragar o enfeite que eles fazem, né? É uma coisa muito, muito cuidadosa, assim. E dentro de todas essas possibilidades, qual que é o teu prato preferido? No Japão? Sim. Lamen. Que é esse macarrão. Descreve pra gente entender o que poderia ser. Ou coloca uma fotinha. É um macarrão especial ali, não é nada parecido com o do Brasil, onde tem um caldo, uma preparação que entende realmente. Esse caldo é preparado por vários dias, entendeu? Ele fica parecendo uma sopa, bem quente, entendeu? Bem quente. E ali vai vários tipos, pode ser verduras, ou legumes, carne de porco, enfim, é isso. Eu acho que o editor poderia colocar uma fotinha aqui. Vai colocar. Pode colocar depois, não tem problema. Muito legal. Não. Então, assim, tudo. Agora, o que eu não gosto é o que eu vi da última vez que eu estive no Japão. O olhar de discriminação me incomoda muito. Entendeu? Eu acho uma pena isso aí. Tem um novo governo no Japão que
né, nós brasileiros somos descendentes, temos uma ligação muito grande com a cultura japonesa, e agora tem um novo governo que em pleno 2026 resolveu querer limitar a entrada de estrangeiro no Japão. Vai entender isso. Por isso que eu falo para você que essa última vez eu fiquei muito decepcionado. Eu trabalhei, Letícia, muito no Japão. Nossa, eu perdi, olha, à noite, 12 horas, às vezes eu chegava a ficar 15 horas dentro de uma fábrica, trabalhando. Me esforcei muito, contribuí muito. Entendeu? Quando eu acho que vai melhorar, com planos até inclusive de morar no Japão, aí eu vejo os estrangeiros sendo maltratados. Ah, porque o estrangeiro faz burrada, faz isso, tem que respeitar a regra. Porra, mas eu tenho uma bronca desse negócio de regra. Tudo é regra, 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 regra. É ótimo? É. Mas a regra não pode ser prioritária. A regra não precisa ser uma regra totalmente. Se eu falar para você, Letícia, que você tem que caminhar sabendo que tem um buraco lá e você ir para cair no buraco, isso não é regra. Tudo tem limite. Ah, você é estrangeiro, você está na casa aqui. Olha, pô, eu vou na tua casa, você me trata muito bem. Aí eu convido você para ir na minha casa e começo a maltratar você? Como assim? Você não está na sua casa? Tudo bem, não estou na minha casa. Mas eu sou convidado, sou documentado. O fato de eu estar num outro país não significa que eu tenho que abaixar a cabeça e deixar as pessoas darem tapa na minha cabeça. Não é verdade? Sim. A regra mundial é essa. Ser honesto, obedecer às regras, entendeu? Mas não ser capacho. Essa é a questão. Certo? E para isso o RPJ tá aí. Exatamente. Dá voz para esse povo. A gente está simplesmente mostrando a verdade. Quem não gosta de verdade vai pipocar na internet. É difícil para o internauta se discernir sobre isso ou não? Não é eu que estou chegando ali simplesmente no microfone, Letícia, falando assim: olha, Letícia fez isso comigo, viu, gente? Ontem. Não é fofoca. Isso, a RBJ não é fofoca. Tem uma imagem, tem uma reportagem, tem uma produção ali, entendeu agora? Mas enfim, isso aí acontece mesmo, então espero ter explicado para você essa área de comunicação aí, né? Sim. E nossa, eu estou muito feliz, né, de estar no Brasil e estar podendo compartilhar, ver os amigos e tudo mais, e dar os parabéns para vocês por essa estrutura maravilhosa aqui, né, o ValeCast. Muito obrigado também pelo convite, Letícia. Se você tiver mais uma dúvida do Japão, pode perguntar, não tem problema não. Muitas dúvidas. Muito. Ô Beto, e como que funciona os relacionamentos lá? É caliente, como aqui no Brasil, os homens chegam, as mulheres são mais abertas, como que funciona? Não, é uma coisa assim bem interessante, viu? É uma coisa bem interessante, ele disse agora, que eu vou explicar para você. Você não pode chegar e as mulheres não ficam ao ridículo, não sensualiza todo momento. As mulheres lá, todas elas usam roupas, tudo assim, manga e tal. Fechadinhas. Nada de estar exposto. As mulheres não fazem isso, principalmente no ambiente de trabalho, tá? Mas elas são muito cuidadosas com maquiagem, a pele, os cuidados com a pele, os cuidados que a mulher deve ter, né? Elas são muito cuidadosas, viu? É uma pele maravilhosa que as japonesas têm. E não existe esse negócio de cantar, assoviar, mexer com uma mulher, principalmente uma mulher alheia. Não existe isso no Japão. Culturalmente, não, inadmissível. É muito respeito nesse sentido. Ao contrário do Brasil, né? Realmente aqui é muita sensualidade, né? Só que é uma coisa tão interessante. Aconteceu comigo, então eu posso falar, tá bom? Isso aí não é que eu ouvi falar, não. Quando foi a primeira vez no Japão, eu estava num combine, né? Eu era solteiro, viu, gente? Eu era solteiro. E bem mais novo, eu tinha o quê? 26 anos? 27. Eu cheguei para a japonesa e falei assim: nossa, você é bonita.
puxa, eu queria conversar mais com você, né? Sei lá, de repente a gente tomar alguma coisa, entendeu? Ela virou para mim e disse assim, com toda a educação normal, desculpa, tal dia eu não vou poder. Mas quem sabe a gente pode marcar um outro dia. Entendeu? Então, é assim, se o homem chegar na japonesa e falar para uma japonesa assim, olha, você é muito gostosa. Usar esse termo? Você quer sair comigo hoje? Se você falar isso para uma brasileira, ela vai te dar um tapa na cara. A japonesa não. Gomei. Kyou dekinai. Hoje eu não posso. Quem sabe outro dia? Mas você usa esse termo gostosa? Tipo... Sim. Eu quero ficar com você. Hoje. Um motel, coisa parecida. Ela vai virar para você e vai falar, desculpa, eu não posso. Hoje eu não posso. Pode ser outro dia. Uau. Com toda a educação. Entendeu? Então, existe diferenças aí, realmente, sabe? E questão de filhos? Filhos? Filhos. Nossa, isso é uma questão muito séria, Letícia. Séria e chata. Por isso que eu falo, as pessoas, muitas coisas as pessoas têm uma ideia errada do Japão. Eu sempre falei para todos que uma das coisas que eu mais acho bonito do Japão são duas coisas, as flores e as crianças. Elas são lindas, Letícia. Só que existe muita loucura familiar no Japão. Muito. Tem muitos casos diariamente. Na imprensa japonesa eles falam de crianças que são maltratadas. Não diga. Sério. Ao ponto, na época do Abe, quando ele foi ministro, ele chegou ao ponto de convocar os ministros para dar um jeito nisso, para ver se amenizasse mais. Que a própria ONU já tinha denunciado maus tratos com as crianças. Esses maus tratos, porque o que chega pra gente aqui é que as crianças orientais, elas se sobressaem porque estudam muito, porque treinam muito, porque exigem muito delas. Seria esse o maltrato? Espero que sim. Não. É relacionamento mesmo, dentro de casa. Mas não acredito. Sério. Sério. Dentro de casa. Não ter contato físico, não ter abraço, não ter conversa. Não, isso é normal. Isso é o dia a dia. É no dia a dia. Falando maus tratos, assim, tipo assim, deixar a criança no apartamento sozinha. Meu Deus. Sem se alimentar. Essas coisas ninguém conta. Né? Esquecer as crianças dentro de um carro num dia ensolarado. Tem muito disso lá. Gente, a RPJ é necessária. RPJ News é necessária. Não, é necessária, simples. Todo lugar tem coisa ruim, Letícia. Sim. Mas não se pode dizer que todo lugar é o paraíso. Ficaram só nessa narrativa. Entendeu? Eu sempre falo, que bom que fosse se a gente noticiasse só coisa boa, né, Letícia? Nossa. Se no mundo vivêssemos em paz, não é verdade? Mas o problema maior do Japão é o que plantaram na cabeça da comunidade. Muita gente mentirosa na internet, muita gente que está enganando as pessoas na internet. E o pessoal não... Bom, eu acho que está começando a notar isso, entendeu? Acho que está começando a notar isso. Agora, com relação às aulas e tudo mais, isso já foi alvo dos direitos humanos, né? Educação é perfeito, entendeu? Mas você aprende lá no Japão, nas escolas, a como ser na sociedade. A visão que você tem que ser como pessoa dentro da sociedade. Não propriamente no que interessa para você. Então, as crianças aprendem isso desde pequeno. Por isso que tem um índice enorme de pessoas que desistem. Que desistem da vida, né? Lá no Japão. Principalmente os jovens. Quero agradecer aqui ao Beto Nagaki. E teve uma conversa gostosa aqui com a gente, esclarecendo um pouquinho do que foi morar no Japão, falando um pouquinho dessa comunidade brasileira que está lá.
E o mais interessante, falando pra gente do RPJ News, que é um canal aberto no YouTube, Facebook e Instagram, que dá voz a essa comunidade. Eu acho que isso é muito importante, né? É muito importante, realmente. É uma necessidade muito grande dentro da comunidade, né? Mas espero que é a primeira vez que eu participo no podcast. Eu espero que a comunidade, de se ver isso, pode finalmente entender o que acontece no Japão, porque o que as pessoas estão recebendo aqui hoje é valoroso. Pega e observem, porque eu nunca vi algo parecido de alguém falando num assunto desta forma. E é o que você deu a oportunidade, Letícia. Tá bom? É muito importante para quem quiser colaborar também. Deixa aqui nos comentários. Compartilha, gente. Manda para a família, manda para alguém que está no Japão, para que esse canal cresça ainda mais, porque é um canal necessário. Né? Na verdade, a estrutura de vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Letícia. Parabéns pela estrutura, né? Qualidade também, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, tá bom?